Bom dia, pessoal. Bom dia, Jomar. Bom dia, Armando. Bom dia, Martin. Tudo bem com Dia. vocês? Bom dia, Bom Vivian. dia. Tudo em Bom, ordem e progresso. obrigada por vocês terem aceitado o convite, né? Por vocês estarem aqui com a gente hoje. Então, a gente sempre começa, né, perguntando geralmente para os estreantes no Photovoltaics, para eles se apresentarem. Então, Armando, a gente vai começar com você. Se você puder contar um pouquinho da sua história, da sua trajetória profissional, como que você entrou aí no mercado solar fotovoltaico e como que você começou aí a administrar todos esses grupos aí de WhatsApp também, tá bom? Tá, beleza. Então, basicamente, eu comecei como assessor técnico de um plano de emergência da usina nuclear de Angra 2. Depois eu fui para a engenharia de sistema da operação de Angra 2. Fiquei lá 18 anos. Lá eu fiz o comissionamento da planta, fui engenheiro de sistema da parte de refrigeração da planta, né, da água do mar. Aí eu saí. Quando eu saí da planta, né, da usina fotovoltaica, da usina nuclear, eu fui começar a dar aula em curso técnico, né? E eu vi que eu precisava mais, vamos dizer assim, mais opções. E comecei a estudar a parte de energia solar mais ou menos há uns 7 anos. Quando eu comecei a estudar e vi que realmente era um campo que era muito promissor e é um campo que me toca muito na parte de sustentabilidade, eu optei por começar a estudar e entrar no mercado. Depois que eu comecei a entrar no mercado, de estudar, de começar, eu estava trabalhando em Angra, né? E Angra dos Reis é um mercado muito pobre, né? Por quê? Porque não tem uma pirâmide social muito grande. Então, as pessoas são, ou você tem muito rico ou você tem muito pobre. E como é uma cidade basicamente de veranista, né? Então eu não tinha essa possibilidade. Aí eu mudei para Resende, né? E Resende eu comecei a empresa, né? E aí eu comecei a desenvolver. Como começou a parte do WhatsApp, né? Há mais ou menos 4 anos atrás, eu entrei no primeiro grupo, né? GD, né? E me transformaram como administrador. Aí depois a gente abriu para todo mundo o administrador. E aí eu percebi, né, que todo mundo precisava ter voz, precisava ter coisa. E nessa fase de grupo de WhatsApp, né, as pessoas queriam falar e queriam se expor, queriam falar de tudo, queriam dizer tudo. E então era mais uma mídia social de fotovoltaico, né? Então todo Isso mundo há 4 anos informava. atrás. Isso foi uns 3 anos atrás, né? Tá. 3 anos atrás. E aí eu percebi duas coisas, né? Como é que o mercado estava caminhando, né? Ou seja, como que iria se expor. Primeiro, a gente precisava dar uma guinada técnica, né? Ou seja, as pessoas estavam muito eufóricas, estavam muito de informação, e a gente precisa entender que tem a parte, né, que a gente ama, né, que é a paixão do fotovoltaico, e a parte que a gente vai lá e monta, que a gente tem o cuidado, que a gente tem a preocupação com o profissional, tem a preocupação com o equipamento. E eu não via, né, um profissional bem qualificado, né, bem formado, né? E essa coisa que me viu o seguinte: eu vejo muito discurso de pessoas criticando, as pessoas dizendo, esse cara não sabe, não é engenheiro, esse cara não é técnico, esse cara não... Isso não resolve, né? Então a gente tinha que fazer um modo cooperativo, né? E aí eu comecei a olhar o mercado de uma outra maneira, né? Eu comecei a olhar exatamente o que faltava, né? Eu via muito quando eu ia montar, né? Eu tinha muita dificuldade de configurar o inversor, de monitorar, de fazer a instalação, faltava alguma coisa pequenininha, aí você perdia tempo, ou o cara que estava fazendo a montagem para mim não pisava na placa, né? Então você tinha muito desinformação. E aí eu pensei o seguinte: eu vou em termos das assistência técnica. Não existia. Na realidade, há 3 anos atrás, a assistência técnica basicamente era o revendedor. Era o engenheiro do revendedor que te dava a informação e às vezes muito mal preparado,
né? Ele ainda estava iniciando, né? Muito incipiente. E aí eu tive a seguinte sacação: pô, por que todo mundo, né, ainda mais pessoas super qualificadas, super técnicas, né, vamos fazer grupos, né, e esses grupos vamos se autocooperarem, né? Cada um ajuda o que sabe, né? Foi dessa maneira. Então, eu criei inicialmente 5 grupos, né, de inversores, né, inversores diferentes, que eram os inversores que tinham mais aceitação no mercado. E foi o Frônios, a BB, SMA, e até sem um brasileiro... apoio dele, dos próprios Não, fabricantes. Foi uma iniciativa sua. Sim, sim. Na realidade, eu percebi que a gente precisava criar um grupo de técnico de autoajuda, né? Ou seja, as pessoas, quando você tentava ligar para assistência técnica, como você hoje tenta, você cai numa automatização em que o processo, né, não atende o integrador, né? Não atende quem está do outro lado da linha. Ele simplesmente entra numa caixinha que eu chamo de conexão, e ali ele tá perdido. É igual como você liga para a distribuidora. Você se perde porque o cara que é CEO, ele pensa em dar uma solução, né? Só que aquela solução está dentro da mente dele. Quando você vai fazer as interações com o pessoal, foge, às vezes, dos parâmetros, né? E aí a pessoa, eu tenho que montar, né? Eu tenho que montar. E aí eu comecei a ter contato, teve contato com o CEO da Frônios, eu tive contato com o Marte, tive contato com coisa, e eu pedi a eles para entrarem, né? Para entrarem no grupo, né? Eu pedi para entrar o pessoal da EcoSolis também, SM, alguns revendedores de inversores realmente acham que não é importante, acham que é simplesmente para bater, ou seja, o pessoal do inversor, e essa é uma preocupação minha, né? Porque tem a parte que o pessoal quer e tem a parte do pessoal reclamão, né? Que o pessoal em São Paulo chama de amendoim, né? Adora descascar o amendoim nos outros, né? E a gente tem que entender, né, que tem uma parte em que a gente também não sabe, é incipiente na hora de montar, né? Eu até já tive problema até com alguns refusols, mas por quê? Porque eu não sabia. E aonde eu vou pegar esse conhecimento? Aonde eu vou pegar? Tanto que uma caracterização que eu tive foi que um distribuidor manda eu montar de uma maneira, né? E o próprio autorizada diz que não é assim, é outra. E aí eu falei, por que então você deixa no processo do site do seu distribuidor dessa maneira? Não me tem resposta, né? Então, eu previ o seguinte: o mercado ele precisa crescer, né? O mercado ele precisa crescer não só financeiramente e economicamente, mas tecnicamente, né? Sendo crítico, né? Ou seja, você fazendo uma crítica construtiva, não uma crítica destrutiva. E o processo de crítica construtiva é exatamente monitorar o grupo de WhatsApp, né? Por exemplo, tem como muitos, né? Tem Vamos deixar, calma, vamos entrar sobre os seus grupos que você monitora. Deixa eu só pedir para o Jomar também se apresentar, né, Jomar? Fala um pouquinho também da sua história para a gente. E se você já quiser entrar um pouco no tema aí também, fica à vontade. Comentar um pouco a fala do Armando. Tá bem. Pessoal, bom dia novamente. Obrigado, é um prazer conhecer aqui o Armando e saber da iniciativa dele tão louvável. E sabe o que eu penso, Armando? É que por mais que essa tecnologia que nós trabalhamos, né, vamos pensar única e exclusivamente nos inversores, que foi tema que você abordou aí agora. Por mais que a gente pense que é uma tecnologia já amplamente utilizada no mundo todo, é incrível que nós, usuários desses equipamentos, durante uma instalação, tenhamos ainda dúvidas para instalar. Porque está sendo usado na China, na Europa inteira, em todos os países da América, e mesmo assim, quando cai na mão do instalador, não existe um padrão mundial de instalação, mais básico que seja, onde você consiga ter segurança nessa instalação.
vamos fazer pensar no seguinte. Não, até, veja, quem distribuía demorou um tempão a entregar manuais em português. Você imagina, nós estamos falando aí que o sujeito pisava na placa, o outro não sabia como fazer uma determinada conexão, um monitoramento, o que hoje em dia é algo tão rotineiro e comum, nós não tínhamos nem sequer capacidade de ler um manual em outra língua. Quer dizer, a sua iniciativa ela é louvável, eu te parabenizo aqui e acho sensacional o trabalho que você desenvolveu. A minha experiência, eu vou contar um pouco para vocês. A minha empresa, a Celtec Energia Solar, ela não começou como energia solar 13 anos, 14 anos atrás. Comecei fazendo elaboração de projeto elétrico, execução de projetos elétricos, enfim. Eu sou oriundo do setor de telecomunicações, sou engenheiro eletricista formado há 20 anos. E sou formado no Inatel, que é o Vale do Silício brasileiro e tudo mais, lá em Santa Rita do Sapucaí, no sul de Minas. E eu sempre tive muito tesão por tecnologia e uma coragem e uma necessidade de inovar. A minha cidade está aqui no Vale do Mucuri, no nordeste de Minas Gerais, cidade de Teófilo Otoni. É uma cidade com a sua economia, ela está mais voltada para o comércio, quase 90% do dinheiro que gira aqui, ele não é criado por indústria, ele simplesmente circula. E eu tinha sempre, desde criança, o desejo de inovar, de criar, de fazer algo diferente, de inventar alguma coisa. Eu não fui capaz de ser um engenheiro nesse nível, mas eu inovei trazendo produtos e tecnologias que nunca tinham estado aqui na minha cidade, na minha região. Por isso, a Celtec ela foi pioneira nas instalações de sistemas fotovoltaicos em várias regiões do meu território e de outros estados aqui, como Espírito Santo e Bahia. Nós estamos aí trabalhando com umas 600 usinas instaladas em 7 estados brasileiros, hoje principalmente em Minas, Espírito Santo e Bahia. E ao longo das minha vida profissional no setor de fotovoltaico, eu tive a oportunidade de ser fundador da ABGD, ser fundador do G5 Solar, ser fundador também do Movimento Solar Livre. E eu agradeço aí ao Hans e à Vivian por estarem devidamente compostos com o uniforme das cores do Movimento Solar Livre. Esse uniforme foi personalizado com o nome da Celtec, e assim a gente faz com todas aquelas empresas que desejam participar desse movimento, pode personalizar, colocar seu nome ali. Enfim, quando eu tinha ali uns 20 sistemas instalados, mais ou menos, eu decidi aprender um pouco mais sobre fotovoltaico. E aí eu convidei 2 expoentes para estarem aqui ministrando um curso. 2 colegas mineiros, Carlos Café e Fred Leitão. Eles 2 vieram e treinaram a minha equipe para melhor dimensionamento dos projetos, identificar como é que seria a geração, perda, métodos de instalação, enfim. Todo o conhecimento que eles tinham naquele momento, eles passariam para nós, que já fazíamos instalações. É óbvio que o processo de melhoria contínua, ele é contínuo. É necessário que a gente não pare de buscar conhecimento, porque sempre haverá algo novo a se aprender. E nesse momento nós descobrimos que mesmo estando com quase 30 usinas instaladas, nós tínhamos muito que aprender e muito que corrigir nas usinas que já estavam prontas, o que faz parte, é natural. No final do curso, eu falei com o Café e com o Fred que era muito importante era muito importante que nós tivéssemos a necessidade de fazer mais trocas de conhecimento, que não fosse única e exclusivamente num curso como o que eu havia recebido.
E com o advento do WhatsApp, nós encontramos essa ferramenta para melhor fazer essa troca de conhecimento. E o Fred indicou algumas pessoas, o Café outras, eu outras, e fomos montando um grupo que deve estar aí, se não me engano, uns 5 anos. E hoje o grupo também evoluiu. E não tem mais as trocas e dúvidas que tinham no passado. Já estamos num outro patamar de trocas de mensagens, de discussões, enfim. O que faz parte é sensacional. Esse é um resumo para vocês aí. Armando, voltando um pouquinho, quantos grupos você administra hoje e ainda tem o foco nos inversores? Como que é hoje em dia e qual a sua percepção também sobre essa evolução do conteúdo? Então, hoje eu tenho 16 grupos, né, de administração, sendo que basicamente são 12 de inversores, né? Existem alguns inversores em que o usuário, né, o integrador, gosta mais, né? E uma das coisas que me surpreendeu no mercado também foi a Refusol. Por que a Refusol? A Refusol, ela cresceu tanto, né, que ela se expressa na quantidade de grupos, né? Hoje ela tem mais grupos que até a própria Fronius. Por quê? Por causa exatamente do interesse, por causa da quantidade de instaladores, a quantidade. E isso me demonstrou exatamente o próprio, quem coordena o mercado não é, às vezes, nem a marca, mas é exatamente o mercado, né? O mercado é que direciona, né, as pessoas. Como também eu vi um massacre, né, em cima de um inversor brasileiro, né, que eu já instalei, já botei, já coloquei alguns dele, e eu gosto dele, que é o EcoSolid, né? Ele inicialmente ele teve um inversor muito mal feito, né? E só que ele evoluiu muito, né? Ele evoluiu muito e é de boa qualidade, né? E todo mundo ainda fica só maldizendo ele, né? Ou seja, só azucrinando. Esse foi um ponto. Agora, nos grupos, né? Eu percebi duas coisas, né? Existem alguns que realmente querem entrar, né, para poder aprender e querem coisa, e esse talvez seja uma maior dificuldade, é tentar descobrir esses nichos de pessoas que precisam de ajuda e eu não consigo chegar, né, ou seja, não consigo oferecer. Existe os distribuidores ou vendedores que entram só para divulgar, né, e isso às vezes eu sou bem categórico, né, ou seja, se você está num inversor, quer falar vender de outro, eu não deixo, né? Até por causa de respeito. E o seguinte, eu tive do Canadia, né? O Canadia foi um dos primeiros que aderiu, foi não estou me lembrando o nome dele agora. Ele simplesmente colocou a equipe toda dele, né? De assistência, de comunicação, de tudo, né? E aí vinham outros falar de outros inversores. Aí eu falei assim, pô, vamos tentar respeitar, vamos tentar ser educado em tentar entender qual é o motivo desse grupo. Primeiro, não é para ficar postar, é para postar temas relacionados à instalação, a coisa. Alguns grupos levaram um certo tempo e volta e meia entra um vendedor e tenta fazer errado, né, a comunicação que deve ser, né? Mas está evoluído, né? Eu até pensei em aumentar o número de grupos para números de inversores, mas a maior dificuldade é o meu tempo, né? Eu também tenho tempo, eu faço integração, faço instalação. Ontem eu perdi fazendo a conexão, né, do Wi-Fi, né? Eu tive que fazer programação de computador, entrar lá na rede, tentar sub-rede, fazer para poder conectar o inversor na rede do cliente, né? Então eu perco tempo também, né? Eu sou do trabalho de campo, mas eu não faço a parte de montagem, mas eu faço a parte toda, a logística de todo o meu pessoal. E você vê essas dificuldades direto, né? Então o que eu gostaria realmente era aumentar, né? E eu vejo principalmente que no Telegram eu acho que é um caminho, porque o grupo são enormes, né? Só que a gente ainda não tem essa ferramenta, né? Usual de nós.
né? Só que eu vejo que o Telegram vai evoluir para isso, né? Ou seja, os grupos todos, né? Eu venho pensando nisso, né? Mudar para o Telegram, né? Só que o Telegram é um pouquinho mais diferente, né? Não é tão troca como é o WhatsApp, não está no nosso dia a dia, né? De ligar, de coisa. Ele ainda precisa de um pouco mais, como dizer assim, de aprimoramento mental meu, né? Para poder entrar, tá? Tem aqui até um comentário de um dos espectadores que os grupos de WhatsApp, eles, logicamente, quando eles são bem moderados, podem ser muito positivos para os integrantes. Mas quando não são, só tem espaço para fake news, tem espaço para desinformação, tem espaço para reclamação, tem espaço para desrespeito, enfim. Então, como que você lida com isso? Como que você enxerga tudo isso? A primeira é a seguinte, é o pior momento, né? É você colocar as regras, né? E o segundo, fazer cumprir, né? Então, a primeira você tenta botar uma regra genérica, aí uma pessoa consegue achar um pontinho que consegue fugir. Aí você vai de novo. Só que, o que eu vejo? A primeira de tudo tem que ser da pessoa, né? A cada um tem que entender que aquele canal é um canal técnico, não é para postar toda hora, é para postar coisa. O cara tem que ter um histórico ali e ir lá olhar o histórico, né? Ver o que foi de erro do outro amigo, o que foi erro de outro instalador e aprender com ele, né? Pô, eu fui lá. Uma das coisas que eu mais vejo, às vezes, o cara não fazer um desenho de como vai montar. Ele vai lá e monta. Como meus funcionários vão lá e montam isso. Eu falei assim, cadê o planejamento? Né? Então, todo é baseado em planejamento. Então, se você planejou, né, nos grupos que você tem aquele tema, então vamos respeitar. O coleguinha não respeitou, avisa a primeira vez, a segunda já deleto. Então, uma coisa. Então, eu tenho também uma outra coisa que eu percebi, existem muitos usuários que entram em vários grupos ao mesmo tempo, né? Ou seja, entra no 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e não participa, só fica observando. Talvez com o Telegram melhore isso, porque não vai ter duas contas, vai ter uma só. Né? E exatamente não entende que ocupa a vaga de outra pessoa que está querendo se melhorar tecnicamente. Né? É isso que eu penso, Vivian, que na realidade é uma evolução. Né? O processo todo é dinâmico. Né? Hoje eu tenho uma fotografia, só que não é fotografia, é um filme. Quadro a quadro vai mudando. E eu tenho que me adaptar à realidade de cada quadro. Né? Se eu não adaptar, então, as pessoas estão realmente melhorando, né? Muitos dos grupos inicialmente, né? Depois de deletar, e até é muito engraçado, né? Que quando o cara faz a besteira, né? E aí eu falo, vai ser deletado, né? Vai ser deletado. E aí, eles mesmo se autoavisam, já se controlam, né? O que eu gostaria é até botar mais, depois compartilhar, né? Eu quero tentar identificar quem são os mais cooperativos e botar como exatamente cooperar, porque na realidade isso eu não quero ser só meu, eu quero ser de todos, né? Eu quero que seja do mercado fotovoltaico. Né? Armando, só uma observação: existe uns aplicativos que conseguem ver quais são os usuários do grupo, os participantes do grupo, que mandaram mais mensagens no WhatsApp daquele determinado grupo. Então, você consegue medir quem participa mais. Pesquisa isso. Mas eu até pensei em deletar, Jomar, mas eu acho que o cara não está fazendo nada, sabe? Só está ocupando espaço. Eu acho que tem que ser consciência de cada um. Né? Então, eu às vezes, eu tenho até vontade de fazer isso, de ver lá quem é que está contribuindo, quem não está, quem está... Mas muitas das vezes eu percebo muito, existe muito novato, né? Que ele fica até com medo de falar, né? Que ele entra, ele fica só prestando atenção nas conversas, mas ele está ali para aprender também. Né? Então, essa é a minha preocupação. É que seja cooperativa, que o mercado se desenvolva, né? Que o mercado ele não só se desenvolva na parte comercial, mas se desenvolva principalmente na qualidade e no processo. Né? O processo tem que ser melhorado. Né? A gente não pode dizer o seguinte, o cara é mal qualificado,
bota a multa em cima dele, bota o CREA em cima dele. Pô, não adianta, né? A gente que faz o mercado, a gente que modifica o processo. Então, cada vez mais em que cada um cooperar um pouco que pode, eu acho que modifica e melhora. E acho que o apelo pelo conhecimento tem que ser cada vez maior, né? Então, vocês estavam falando um pouco no começo né, que não tinha manuais em português, ou que alguns distribuidores não forneciam esse material, ou que tinha um desencontro de informação. Hoje não é mais assim, né? Hoje a gente consegue encontrar já esse conteúdo, ele já está aí divulgado, mas o grande problema é que muitas vezes há uma negligência mesmo, né? Acho que até um pouco cultural do brasileiro não ler o manual, não seguir as orientações. Então, os grupos podem servir como uma ferramenta para incentivar essas boas práticas, né? E acho que é um espaço em que isso tem que ser sempre valorizado. Verdade. Martin, você quer fazer alguma pergunta para eles também? Bom, eu acho também que estava bem surpreendido desse desenvolvimento, porque eu não conhecia de outros países. E também 3 anos atrás começou. 3 anos atrás já estava no Júnior, não estava quase nada. Eu vi, tem algumas coisas lá no WhatsApp. E hoje, da vista de fabricante, é incrível que a gente vê já muito no começo que está acontecendo, onde tem dificuldade. Estou falando mais, né, de inversores agora. Aí, né, tem se desenvolvendo uma dificuldade, talvez, né, que se você está atento e entra no WhatsApp, você está no começo e já pode reagir. Né? Eu não estou entendendo que levou tanto tempo para se aproximar nesses grupos, para a maioria das inversores. Hoje, essas best practices que o instalador pega lá, acho que ele prefere até perguntar, não, tem esse problema, alguma também tem esse problema, aí vem outro, claro, eu resolvi aqui, assim, tá, dessa forma. Ele prefere isso, é mais prática, mais rápido que ligando. Eu sei que às vezes é bem difícil de ligar direto para uma assistência técnica do inversor, é uma grande coisa, mas estou melhorando sempre. Mas liga lá e talvez até a resposta não é tão prática, né? É mais teórica. Então, hoje, o valor desses grupos é incrível. Né? E eu acho que, no caso do refusor, acho que o inversor chegou antes do refusor. Né? Foi importado de grande massa e foi mais ou menos concentrado como distribuidor. Né? Hoje, né, nessa vácuo, entraram esses grupos. Uma autoajuda, eu acho. Né? Hoje tem, né, First Level Support, Second Level Support, tem refusor do Brasil, tudo isso. Mas nessa época era crucial. Né? As pessoas querem se ajudar. Você tem, eu resolvi assim. Não tem resposta oficial para todo mundo, então vamos resolver assim. Né? Então, eu estou tão feliz com esse desenvolvimento. Eu acho é muito importante. Eu estou pensando como a gente pode fazer o próximo passo. Né? Eu posso falar de fabricante de inversores, que todos os inversores estavam mexendo. É muito difícil de ter uma assistência técnica onde o instalador fala, onde quando você precisa, pode ligar. Né? Tem uns 1.200 ligações por mês, tem números incríveis. E 95% tem nada a ver com o inversor. Né? Então, tá um grande problema. Ainda, né, podemos resolver, mas a resposta da fabricante é ensinar os instaladores. Né? Então, vai lá. A WhatsApp Group, ativamente, é uma chance para todos os fabricantes. Né? De já entrar, pega os maiores formadores de opiniões, né? Para ajudar e deixa eles ensinar. Eu acho também que um bom instalador, ele gosta de compartilhar. Né? Ele não está pago por isso. Ele gosta. Se você coloca uma pergunta numa WhatsApp Group, eles gostam de dar uma resposta. Né? Então, é muito social, muito democracia, muito que faz nossa
nossa indústria energia solar, né? A gente não luta contra os outros. Eu conheço energia solar só todo mundo pela meta de mudar esse mundo para energias renováveis, né? Então esses grupos são exatamente esse espírito, né? Eu amo, estou pensando, né, com vocês como a gente pode fazer o próximo passo. Eu estou vendo mais nessa direção que a gente contratar mais 20 pessoas na assistência técnica, né, do Universo. E vamos pensar onde entra isso para uma estrutura metálica. Onde estão os painéis? É um painel tão chato? Por que não tem WhatsApp Groups de painéis, né? Como podemos utilizar uma WhatsApp Group para painéis? Qual é o problema do painel? A fidelidade, né? Eu pego esse painel, outro painel, todas as vendedoras, a gente tinha nosso grupo aqui, ele depois ele pega outro painel, né? 1 centavo mais barato, pega outro painel, né? Talvez essa é uma média, um caminho para criar essa fidelidade, né? Hoje, 1 centavo de um painel, R$500 mais numa usina para outra estrutura metálica não faz mais a diferença se o cliente vai instalar ou não, né? Então, a gente pode transportar hoje marcas, né, com toda a confiança na marca para o mercado, né? Eu estou vendo esses WhatsApp Groups como canal principal para fazer isso, né? Então, primeiro, obrigado. Ô, Martin, uma coisa que eu vejo até interessante na própria mídia, né? Hoje, né, a mídia ela sempre foi de influência, né? Influenciou todo mundo, né? Ou seja, desde a opinião política, desde a opinião de consumo, desde tudo mais. Depois do advento das mídias sociais, hoje você vê a maior televisão brasileira ser totalmente descaracterizada, ser totalmente vamos dizer assim, ela não informa, ela desinforma, e todo mundo já sabe disso, e todo mundo já passa. Então, qualquer coisa que já passa naquela mídia, você já descaracteriza, né? Ou seja, a parte oficial em que os vendedores, vamos dizer assim, os grandes distribuidores iam na mídia para poder divulgar a marca, eles já não querem mais, mas percebe que a própria mídia, pelo ponto de democratização, eles começaram a envolver que as pessoas gostam, né, de se auto-informar corretamente, não só ser desinformada. Então, essa mídia que hoje fazia coisa está sendo substituída pelos grupos sociais, né? Só que é uma coisa muito aleatória, né? Ou seja, você tem que entender e fazer um resumo estatístico, né? Você não pode dizer uma opinião e essa opinião vale para todos. Você tem que ler todas as mentes e tentar entender o que está e qual é principalmente o formador de opinião está dizendo, né? Ou seja, qual é o que está um pouquinho além daquele grupo mediano, não, um pouquinho além dele, está conseguindo direcionar o grupo, direcionar as pessoas. E isso eu venho tentando fazer, mas é muito grupo, né? E como é muito grupo, e às vezes às vezes você perde a parte técnica que eu gosto, né? De aprender, de ver, né? E verifico exatamente isso, que as pessoas querem participar, existem pessoas que realmente têm um espírito de renovável, né? Ou seja, de querer mudar o planeta para melhor, né? Querer mudar as coisas que hoje a gente não aceita mais. Eu acho que uma das coisas que a gente vai chegar e vai transformar vai ser a mobilidade elétrica, né? Ou seja, ela vai transformar de uma maneira o planeta que depois a gente vai perceber, não, por que eu tenho distribuidora? Deixa eu botar lá minha bateria ali na minha casa e eu vou tirar a distribuidora. E a gente vê isso muito, eu talvez, o Jomar também, né? Quando a gente atua com o cliente final, o cliente, a primeira coisa é ele meter pau na distribuidora, né? Ele querer sair da distribuidora. Então, muitos querem, não, eu não quero distribuidora. Só que aí você explica como é que é a 482, você explica qual é a função, e aí ele percebe, né, que ainda tem que estar preso a ela, né? E os grupos e as mídias sociais, né, eles vêm exatamente, primeiro, transformar quem não tinha voz, né, ou seja, o comprador, né, o cliente final, em principalmente o dono da situação, né? O que mexe as peças, né? Eu achei muito importante, né?
que as mídias sociais deslocaram, né, o poder, né? O poder, por exemplo, vamos dizer assim, do proprietário, né, do dono da fábrica, que dizia como que ele queria. Hoje ele tem que satisfazer o seu cliente, e seu cliente às vezes destrói a marca, o brand, se ele não tomar cuidado, né? E detalhe, você transformar a opinião pública, né, é muito complexo, porque às vezes você está pensando que uma maneira de você introduzir um assunto, e esse assunto simplesmente fomenta mais ainda o ódio entre essa marca, né? E eu vejo isso principalmente com essa marca brasileira, né? Que é uma marca que tem preocupação com assistência técnica, tem uma garantia, tem coisa, mas ainda falam muito mal dela, né? E ainda torcem o nariz, né? E eu vejo o seguinte, não sendo nacionalista, eu, por exemplo, o Martin, eu trabalhei com alemães no comissionamento da usina, depois dos testes de surveillance da planta. O meu supervisor era um alemão, e eu aprendi a ser profissional exatamente com essas cobranças de perfeccionismo mesmo do alemão, que eu gosto muito, né? E a gente percebe, né, que a gente tem que evoluir e tem que melhorar, né? Eu acho que é esse. É o espírito de cooperativa, ou seja, a gente não destruir o outro, mas tentar levantar o outro para que a gente, junto no mercado, avance, né? E dentro desse avanço, né, a gente possa, todo mundo, chegar mais lá na frente, né? Porque o mercado ainda vai ter muita complicação, porque as distribuidoras elas estão fazendo um lobby muito forte, né, em cima do Congresso, né? Eu também sou do grupo, né? E a gente percebe que eles tiraram o lobby em cima da ANEEL e estão indo agora no Congresso, né? E esse lobby, né, se a gente não se unir, se não trabalhar, a gente pode perder o mercado para os grandes distribuidores, né, que controlam, né, porque o poder econômico, infelizmente, ainda controla muita coisa, né? Eu acho que só a voz de todo mundo junto, né, todo mundo se autoajudando, todo mundo entendendo qual é o processo seu, a gente pode vamos dizer, avançar, né? Avançar como mercado, avançar como melhoria para toda a população, né? Eu acho que esse é o espírito dos grupos do WhatsApp. Armando, eu queria deixar um apontamento, Vivian, só um minutinho para aproveitar o gancho que o Armando falou. As demandas apresentadas nos grupos de WhatsApp são tão interessantes que muitos colegas integradores no mercado afirmam categoricamente que as necessidades apontadas pelos pequenos integradores que não eram ouvidos pela então única associação que havia, que era a AB Solar, promoveram assim a criação da ABGD. Olha que coisa interessante. Então, os grupos realmente expressam a voz do povo, a necessidade do mercado. Então, Armando, bem colocado isso, e fez lembrar isso. A formação de uma associação nasceu de um grupo. Olha que coisa bacana. Enfim, para a gente finalizar aqui, Armando, eu queria te perguntar como que faz, então, para participar dos seus grupos, né? Tem muitos espectadores aí perguntando, pedindo para adicionar. Eu até, quando eu comecei a falar o seguinte, como é que eu ia linkar as pessoas que estão interessadas em entrar para o grupo, né? Na realidade, o que eu posso dizer é o seguinte, eu tenho vários grupos, SAGA, SMA, Canádia, Refusol, SMA, vários e vários, né? Gostaria até que todo mundo, mas como é que eu posso fazer? Eu posso deixar o meu número do telefone do WhatsApp, todo mundo que tiver interesse em entrar, eu vou perguntar qual é o grupo que deseja e eu vou colocando e eu vou abrindo, tá? E eu acho que pela quantidade, pelo volume, né? Quando a gente alcança nacionalmente, a gente tem que ir para o Telegram, não vai adiantar o WhatsApp, né? Porque o volume, pela pesquisa de mercado da Green, informa que hoje a gente já está em quase 110 mil, 110 ou mais, né?
E vem crescendo cada vez mais a quantidade. Cada pessoa está vendo uma oportunidade de trabalhar na solar, né? Então, o mercado está competitivo e está se expandindo, né? E eu acho que tem que dar qualificação e especificação para cada um que está entrando, né? Não adianta a gente só dizer, você vai ser meu concorrente, então eu não quero que você qualifique, né? A concorrência é as práticas, né? Se as práticas são boas, o mercado é bom. Se o mercado é bom, o mercado cresce, né? Eu penso dessa maneira, ou seja, as boas práticas têm que vir de todos, e todos têm que aprender a fazer boas práticas. E aonde está esse conhecimento, né? A gente teve uma faculdade em que você aprende a responder perguntas e fazer perguntas, né? Eu fui formado pela UF, mas eu aprendi a questionar, eu não aprendi a ter tudo o conhecimento de mão beijada. Então, tudo eu questiono e tudo eu coisa. Mas eu entendo que ser só crítico não contribui, né? Você apontar que os defeitos da pessoa, você não está ajudando. Você tentar mostrar à pessoa mais sutilmente os defeitos dessa pessoa, de uma maneira em que você mostra a ela, olha, se você continuar assim, você vai ter problemas, e você vai acabar trazendo prejuízo, não só para o seu cliente, mas trazendo processo jurídico para você. Então, essa é uma maneira que eu penso. Eu acho que não adianta você jogar a verdade na cara da pessoa. Você tem que apresentar e ela tem que... Opa, eu estou errado, eu tenho que aprender mais, eu tenho que me desenvolver. Não adianta eu só querer ganhar o dinheiro. O dinheiro não é a meta. A meta é você fazer bem feito. Isso sim. E eu acho que isso que é a diferença. A gente agora vai para a rodada final. Eu só queria convidar todos os espectadores que quiserem participar de um dos grupos, mande aí uma mensagem na aba de perguntas ou no bate-papo, que eu já vou compartilhar o contato do Armando com vocês, tá? E do Jomar também, se vocês quiserem, tá bom? Então, quem quiser, já manda uma mensagem, tô com o número dele aqui copiado, já posso mandar diretamente. Jomar, não tem nenhum grupo seu, hein? Eu não estou em nenhum grupo seu, hein? Vai estar. Bom, a gente sempre faz as... Pode Desculpa, falar. Vivi. Antes de a gente querer ser professor, a gente tem que aprender a ser aluno. Essa é uma lição que eu aprendi. Né? Apesar de já dar aula, eu comecei na faculdade dando aula, eu comecei depois sendo monitor, depois eu trabalhei num projeto do Darcy Ribeiro e muita coisa eu aprendi que eu gosto de técnica, eu gosto de Jomar, eu gosto de inovação técnica, eu gosto de aprender, eu quero, sabe, melhorar, mas se você não tiver o amiguinho do teu lado, ele não te incentiva na hora que você estiver no sufoco, né? Eu penso desse jeito. Legal. Bom, a gente sempre faz as mesmas perguntas para os nossos convidados, e a primeira delas é: quantos gigas de potência instalada vocês acham que vai ter no Brasil em 2020? Até o final do ano aí. Então, a gente chegou, acho que semana passada, a 3 GB, né? Eu tinha pensado em torno de a gente quase dobrar, né? 5 GB mais ou menos. Mas devido à pandemia, né, devido exatamente à repercussão do mercado ainda, né, vários clientes, os grandes, por exemplo, simplesmente desistiram, pararam, né? Eu ficaria satisfeito entre 3,5 e 3,7, eu acho, até o final do ano. Tá? Eu diria que ia chegar a 5, mas não vai chegar. Não vai chegar. Eu acho que 3,5 a 3,7, mais ou menos, a gente vai chegar. Legal. E você, Jomar? Eu acredito no 5 GB por conta das centralizadas que estão desenvolvendo muito ainda, não pararam como as usinas de menor porte, porque o processo já estava rodando. Mas é uma questão de acreditar mesmo, de ter fé que não vai ficar tão ruim quanto a pandemia está mostrando que é. E a segunda pergunta é: se vocês pudessem escrever uma lei ou uma resolução normativa para o mercado brasileiro, o que vocês escreveriam? Manter a 482 seria a ideal, né? Na realidade,
evitar que o fio B fosse coisa, porque está perfeita. Ela está exatamente, eu nunca vi uma coisa tão perfeita como a Anel fez com a 482, né? Então, tentar manter realmente, né, o que a gente já tem. Se fosse cenário zero, da forma que está, e transformasse isso em lei, ia ser lindo, né? Mas eu, no viés dos trabalhos que temos desenvolvido aí, eu, se pudesse escrever, escreveria como escrevi, em parte, de forma colaborativa, o PL 2215 de 2020, que já está na mão do presidente da Câmara de Deputados, o Rodrigo Maia, e é um projeto de lei elaborado ali com o deputado federal do Mato Grosso do Sul, Beto Pereira. Essa lei já está aí disponível no site do movimento e já foi protocolada, enfim, e o Beto, inclusive, já esteve participando aqui desse bate-papo. Sim. E se vocês puderem, pudessem resumir a percepção de vocês do mercado fotovoltaico brasileiro em uma palavra, qual palavra vocês utilizariam? O mercado, eu acho que são possibilidades, né? Eu acho que é possibilidade de crescimento, tanto pessoal como profissional. Eu acho que são possibilidades. Eu insisto no profissionalismo. É isso aí. E para finalizar, o que vocês tomaram de café da manhã hoje? Torrada integral e café com leite. Um mamão papaya com biscoitos integrais e iogurte. Uma delícia. Muito bom. Bom, obrigada primeiramente por vocês terem participado conosco. A gente, acabei recebendo uma chuva aqui de mensagens no final do webinar, então vocês vão receber vários WhatsApps aí, viu? Eu estou recebendo já aqui, já estão me mandando aqui vários. Legal. Bom, então, obrigada novamente por vocês terem participado. É sempre uma honra para nós receber pessoas como vocês que contribuem para o mercado fotovoltaico. E o convite está sempre aberto, aqui a plataforma para vocês, quando vocês quiserem ingressar e participar. Então, muito obrigada aí novamente. Obrigado, viu, Vivian e Hans. Obrigado. E por toda a oportunidade que vocês nos dão de apresentar a nossa realidade aqui na Ponta, como integradores, por exemplo, que é a minha vida. E esse canal que vocês expuseram é de muita importância para o mercado. Parabéns mais uma vez. Obrigado. Agradecido também, muito agradecido. Obrigada, gente. Bom dia, então, e bom trabalho para vocês. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.